Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Jorge Ricardo, né? Colégio Setembro. Essa disciplina desse módulo é Biologia e a turma S2, tá? Então a gente vai seguir aqui com com esse módulo, né? Como é que a gente vai fazer? Teremos aqui os slides. Vou dar uma explicação aqui pelos slides a vocês e também vou disponibilizar os slides no aplicativo da escola e também vou passar uma lista de exercícios, né, para vocês resolverem e quando as aulas retornarem, vocês nos entregam provavelmente, tá? Não deixem de fazer os exercícios, tá? Então a gente vai trabalhar sobre fisiologia, é a primeira página aí da apostila, fisiologia animal. O que é fisiologia? Fisiologia é uma área da biologia, né? Que a biologia é uma área muito grande, né, da ciência. Então ela foi subdividida em várias outras partes. A fisiologia é uma delas, né? Ainda tem várias outras, né? Que é a ecologia, microbiologia, citologia e por aí vai, tá? Tem muitas outras. E aí, resumidamente, a gente falando aqui, fisiologia é a área da biologia que estuda as funções dos seres vivos em todos os graus de sua organização. Além de descrever e interpretar os fenômenos, procura descobrir as causas e os mecanismos, definir as correlações entre os órgãos e esclarecer as interações funcionais entre eles. Essa última parte aí vai ser justamente onde a gente vai frisar mais. Correlações entre os órgãos e esclarecer integrações funcionais entre eles, tá? Então a gente vai, nesse primeiro módulo, falar sobre a digestão e depois, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os órgãos, né, de uma forma melhor, mais detalhada. E também a gente, se não me engano, tem falando aqui sobre até o final do módulo respiração e circulação. Tá? Então, digestão nada mais é do que o processo pelo qual as grandes moléculas são, como as proteínas, os carboidratos e os lipídios, adquiridos através da alimentação, são desdobradas em moléculas menores, mais simples e mais solúveis, de tal maneira que possam ser assimiladas pelas células dos organismos. Essas transformações são realizadas por substâncias denominadas enzimas digestivas, que são responsáveis pelos processos de hidrólise, ou seja, quebra de determinadas substâncias com a participação da molécula de água. Então, de forma simples e rápida, a gente falando, a digestão é o quê? É um processo que o nosso organismo executa, né, após a alimentação, após ingerirmos, né, qualquer alimento. A digestão ela faz o quê? Ela quebra as moléculas dos alimentos em moléculas menores. Para quê? Para que o nosso organismo possa absorver mais facilmente. Isso através de todo o processo de digestão, né? É possível obter essa quebra de moléculas, né? Desde a mastigação já é uma quebra das moléculas, né? Para você ter, se vocês prestarem atenção, a gente mastiga os alimentos antes de engolir, né? Então, essa mastigação é justamente para a gente tornar as moléculas menores possíveis, né? Para tornar mais fácil, além da facilidade da deglutição, ter a facilidade também de absorção pelo nosso organismo, né? A gente ouve dizer o quê? Para mastigarmos bem os alimentos, justamente por isso, para que ele estando em moléculas menores, em pedaços menores, se torne mais fácil a absorção, mais rápida a absorção, né? E
O que é muito importante para isso, que isso ocorra, são as enzimas digestivas, né? As enzimas são como produtos que aceleram as reações químicas, né? No caso de degradação, né? No nosso organismo, né? Isso é que a gente chama de catalisadores, né? Então as enzimas, elas são facilitadores dessas reações químicas no nosso organismo, tá? Essas reações ocorrem em processo de hidrólise. O que quer dizer isso? Hidrólise, o próprio nome hidro nos lembra água, né? Então essas reações ocorrem com a participação da molécula de água, ou seja, em meio aquoso, também que a gente chama, tá? As enzimas digestivas são denominadas de acordo com o tipo de substrato com o qual atuam acrescidos da terminação ase. O quadro a seguir apresenta alguns nutrientes ingeridos, as enzimas que atuam sobre eles, os produtos nos quais são transformados para que possam ser absorvidos e os alimentos em que estão presentes. Tá? Então aqui, cada tipo de nutriente absorvido tem uma enzima específica que vai atuar sobre esse nutriente. Tá? No caso do amido, nós temos aqui as enzimas que vão atuar sobre as moléculas do amido, são as amilases, né? Elas vão transformar, né? Essas moléculas do amido, elas vão extrair, transformar as moléculas de glicose, né? Para o nosso organismo absorver glicose dos alimentos para o nosso organismo. E os alimentos que contêm o amido são o que? Banana, milho, batata, aveia, farinha de trigo, entre outros. Tá ok? E que, por exemplo, a proteína, o nutriente é uma proteína, as proteínas. As enzimas que vão atuar sobre as proteínas são as proteases, né? Para a gente conseguir absorver das proteínas os aminoácidos, né? Que as proteínas são um conjunto de vários aminoácidos, né? E que tipo de alimentos que estão as proteínas? Leite, derivados, carne de boi, carne de frango, peixe, ovo, entre outros, né? Botei alguns aqui, não são somente esses, tá? Os lipídios, né? Que são os geralmente mais gordurosos, né? As enzimas que vão atuar sobre os lipídios são as lipases, né? Os produtos que vão ser absorvidos são os ácidos graxos e o glicerol. Esses estão presentes no abacate, no coco, no azeite, no ovo, nas castanhas, né? Chocolate, entre outros. Quando se ingere algum alimento rico em ácido nucleico, as enzimas que vão atuar serão as nucleases vão para absorver os nucleotídeos, né? E onde tem ácidos nucleicos? Em frutas, legumes, nozes, peixes, entre outros. E por aí vai. Depois vocês deem uma olhada nesse quadro. Sacarose. As enzimas que vão atuar sobre as moléculas de sacarose são as sucrases, né? Faltou botar no plural aqui. Produtos absorvidos vão ser glicose mais frutose. Está presente aqui na cana-de-açúcar, na beterraba e na manga. Isso aqui é açúcar mesmo, tá? Não à toa da cana-de-açúcar, como ela tem muito açúcar, né? O açúcar que a gente usa aqui é extraído da cana-de-açúcar. A beterraba sabe-se também que ela é muito rica em açúcar, né? E a cana-de-açúcar também é extraído o álcool, a maior parte do álcool que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tanto combustíveis como fins de limpeza, né? Lactose, o nutriente lactose, as enzimas que vão atuar sobre ele são a lactase, que vai absorver a glicose mais galactose, né? Desses alimentos. E está presente no leite e nos derivados, pães, biscoitos, granola, entre outros.
e a maltose, que a enzima que vai atuar é a maltase, que vai atuar sobre ele é a maltase. Os produtos absorvidos vão ser glicose e glicose. A maltose está nos cereais, cerveja, né? Não à toa, cerveja, a gente vê aqui, a gente ouve falar muito em malte, né, na cerveja. Um dos principais componentes da cerveja. Então, malte está relacionado a esse nome aqui, maltose também, tá? Biscoitos, mel, massa de pizza, pão francês, batata doce, entre outros, etc, né? Faltou etc ali. Tipos de digestão. A digestão pode ser intracelular ou extracelular. Quando é intracelular, ela ocorre no interior da célula do animal. E quando é extracelular, ocorre fora das células. Geralmente no interior da cavidade digestiva, ou seja, do sistema digestivo. Os órgãos que atuam na digestão humana. Vários órgãos, né? Boca, que é a porta de entrada dos alimentos, né? A digestão quando o nosso organismo digere os alimentos. A boca, por onde é a primeira etapa da digestão, né? E aí tem um caminho a percorrer pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, que a boca é a primeira parte e o ânus é a última, ok? A boca é a entrada e o ânus é a saída. E fora esses órgãos aqui, temos algumas glândulas que têm atuação fundamental também, que são as glândulas salivares, que também são ricas em enzimas, né, que podem facilitar, né, as reações, né. A própria saliva também é importante para quê? Amolecer o alimento, facilitar a nossa ingestão. Fígado, vesícula biliar e pâncreas, né? Também são outras glândulas importantes. Aqui tem um esquema, uma figura que ilustra os órgãos, né? Que boca, faltou a faringe, que vem logo aqui depois, né? Nessa região próxima à garganta aqui, né? E aí vem todos os órgãos que a gente já tinha comentado anteriormente. Tá, aqui também é o mesmo esquema, um outro desenho. Tá, tem as glândulas e o tubo digestivo aqui. E para fechar a digestão, ela ocorre em processos mecânicos e químicos, né? Onde os processos mecânicos compreendem a mastigação, deglutição e os movimentos peristálticos. A mastigação é simples, né? No momento em que nós colocamos o alimento na nossa boca, qual é a primeira ação que nós temos? Mastigar o alimento. Esse ato de mastigar o alimento, triturar o alimento com os nossos dentes, com auxílio da nossa saliva, né? E das enzimas presentes, são fundamentais para a boa digestão. A deglutição, que é o ato de quê? De engolir o alimento, né? A gente tem um tubo digestivo, né? Logo após a boca aqui, onde ele passa por todo um tubo até chegar no estômago, que é onde ocorre a maior parte das reações, né? Então, mastigação, deglutição é o engolir, e os movimentos peristálticos. Então, os movimentos peristálticos são movimentos involuntários que o nosso organismo faz, né, durante todo o processo de digestão, que também são movimentos em que se provoca uma degradação
uma quebra, mais quebras de moléculas, né, pelo nosso organismo. São movimentos que são como se prensassem os alimentos, né, em várias partes, né, durante a digestão, tá? E os processos químicos ocorrem com a participação das enzimas digestivas, que transformam as grandes moléculas em moléculas menores, que possam ser absorvidas pela cavidade digestiva e penetrar na cavidade, na corrente sanguínea. Então, os processos químicos, na verdade, são as reações químicas, né, que são realizadas pelo organismo com auxílio das enzimas, né, digestivas, tá? Então, aqui, essa nossa aula de hoje é um pouco mais curta, tá? Mas na próxima a gente vai detalhar mais os órgãos, né, da digestão e nas posteriores a gente vai falar sobre respiração e circulação. Então não deixem de fazer os exercícios que serão colocados no aplicativo da escola, né? Eu vou disponibilizar os slides também e esse vídeo também estará disponível no aplicativo da escola, o link dele no YouTube, tá? Se quiserem, pode procurar Jorge Ricardo no YouTube e procurar essa aula, tá ok? Muito obrigado a todos, é um prazer sempre e qualquer dúvida é só chamar lá no aplicativo, tá ok? Muito obrigado.